Local declara aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vou deixar de fazer a leitura da ata da sessão anterior, por se tratar ainda de sessões híbridas. O primeiro processo é o 1515, de autoria do deputado Carlos Cabral. Foi emendado em plenário, altera a Lei 17.477, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Goiás, IPASGO, e da outras providências. Relator desse projeto, deputado Diego Sorgato. O parecer foi favorável. Na ocasião, pediram vista o deputado Vinícius, Thiago Albernaz, não se manifestaram. Vista ao deputado Bruno Peixoto, sem manifestação. Então, fica aprovado o parecer favorável. Emendado em plenário pelo deputado Carlos Cabral, relator deputado Álvaro Guimarães. O parecer é favorável à emenda. Eu coloco em discussão. Não cabe mais vistas. Oi. Não, cabe sim, é porque ele foi emendado em plenário. Ok, então. Vistas ao Hamilton, é isso? Vista ao Hamilton, vista ao deputado Thales Barreto. Processo 5283, deputado Amaury Ribeiro, regulamenta o disposto do inciso 111 do parágrafo 1º do artigo 107 da Constituição Estadual, acrescido pela emenda constitucional número 40, de 30 de maio de 2007, e da outras providências. Relator deputado Álvaro Guimarães. O parecer é favorável. Eu coloco em discussão, encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Eu quero pedir ao deputado Thales que registre a sua presença, deputado Thales. Até porque Vossa Excelência solicitou vista da matéria. Questão de ordem, delegado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente, todos os colegas. Eu quero registrar aqui, presidente, a minha solidariedade a todos os familiares do vigilante penitenciário temporário Elias de Souza Silva, que tinha 38 anos e foi vítima de facção criminosa hoje em frente ao complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Facções criminosas que chegaram a mandar recado para a polícia, para o Estado, informando que cometeriam este atentado. Esse vigilante, como aproximadamente 3.000 vigilantes que nós temos hoje no sistema prisional, que não tem direito a um porte de arma de fogo. E nós aprovamos aqui na casa uma lei dos temporários prorrogando o contrato por até 5 anos. E esses temporários hoje estão saindo do complexo sem ter qualquer tipo de segurança e, no mínimo, um porte legal de arma de fogo. Fica registrada aqui minha indignação e eu peço para a segurança pública que dê resposta a essas facções criminosas. Morreu de graça ele e sua esposa, em razão de retaliação a algumas prisões que foram feitas. E peço aqui desde já que a Secretaria de Segurança Pública, como nós já temos decisão judicial nesse sentido, dê porte de arma de fogo para os VPTs. É um pedido que eu faço. Nós sabemos da importância do concurso público, mas enquanto que esses temporários estiverem no sistema prisional, nós temos que ampará-los. Então fica aqui meu registro, primeiro de solidariedade e de indignação a essas 3.000 pessoas que estão aí nos defendendo. Obrigado, presidente. Se registre em ata a fala do deputado Humberto Teófilo. Eu quero conceder vistas nos 2 processos anteriores também ao deputado Bruno Peixoto. Ele tinha colocado aqui no chat, ok? Processo 3052, deputado Jefferson Rodrigues, autoriza o chefe do Poder Executivo do Estado de Goiás a requisitar quartos em hotéis ou espaços similares para hospedagem dos profissionais de saúde em virtude da pandemia de Covid-19.
Relator, deputado Hélio de Souza, o parecer é favorável. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 50-59, deputado delegado Eduardo Prado. Altera a Lei 12.121, de 5 de outubro de 93, que concede estímulos especiais aos doadores voluntários e sistemáticos de sangue e aos doadores voluntários de medula óssea e de órgãos domiciliados no estado de Goiás. Relator, deputado Hélio de Souza. O parecer é pelo apensamento ao processo 4759. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o apensamento dessa matéria, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 5060, de autoria do delegado Eduardo Prado. Altera a Lei 14.771, de 12 de maio de 2004, que cria a campanha Doe Sangue, visando aumentar os estoques de sangue nos bancos de sangue do estado de Goiás, da outras providências. Relator da matéria é o deputado Hélio de Souza. O parecer é pelo apensamento ao processo 3883. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o apensamento da matéria, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o apensamento. 3047, de autoria do deputado Zé Carapô. Altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91. Relator, deputado Álvaro Guimarães. O parecer é favorável. Eu coloco em discussão. Antes de terminar aqui a análise dessa matéria, eu quero solicitar à nossa assessoria que coloque na pauta do que se trata a Lei 11.651, até para que todos os deputados votem com consciência do que está votando, porque são tantas leis e às vezes você não concorda com a mudança. É a lei que institui o Código Tributário no estado de Goiás. Então, nas próximas, nós já vamos enviar a pauta aos senhores deputados e deputadas, falando do que se refere à lei. Então, essa específica é o Código Tributário. Coloco em discussão, vista ao deputado Bruno Peixoto. Processo 4381, deputado doutor Antônio declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Cultural Junina Fogo de Palha, sede no município de Trindade. Relator, deputado Álvaro Guimarães. O parecer é favorável. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 4124, deputado Rubens Marques dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de fontes de energia renováveis nos parques e reservas ecológicas estaduais. Relator, deputado Álvaro Guimarães. O parecer é favorável à matéria. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 3871, deputado Coronel Adailton. Estabelece a obrigatoriedade de eliminação de barreiras tecnológicas para a pessoa com deficiência visual ou auditiva nos estabelecimentos comerciais que forneçam autoatendimento no âmbito do estado de Goiás. Álvaro relatou pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 5248, de autoria da deputada Leda Borges, dispõe sobre a acomodação em local único e identificado de produtos destinados a indivíduos celíacos, diabéticos e com intolerância à lactose. Relator, deputado Carlos Cabral. O parecer é favorável à matéria. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 5056, deputada Leda Borges. Institui no âmbito do estado de Goiás o programa Nenhuma Estudante a Menos, caracterizado pelo regime de colaboração entre estado de Goiás e municípios goianos. Relator, deputado Carlos Cabral. Parecer favorável. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Questão de ordem, delegado Humberto Teófilo. Presidente, tem um projeto,
gostaria de pedir aqui para a assessoria, final 4686, que foi relatado pela Leda Borges e devolvido no dia 6 de novembro. Gostaria que pudesse colocar em pauta, e também o projeto final 3807, que também já foi pedido vista desde setembro do ano passado. Eu acredito que não teve manifestação, para colocar em pauta esses dois aí. Obrigado, presidente. Repete, por favor, Humberto, é porque realmente tem um acúmulo de projetos até pelo intervalo aí. Esses dois, que ficou sem sessões. Final 3807. 3807. E o 4686. E 4686. Ok, vamos providenciar. Processo 4998, deputada Leda Borges, institui a semana de conscientização e combate ao relacionamento abusivo no âmbito do Estado de Goiás. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer favorável, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 5095, deputada Leda Borges, institui o plano de atenção educacional especializado para os alunos diagnosticados com transtornos específicos de aprendizagem, dislexia, disgrafia e descalculia nas instituições de ensino, da outras providências. Relator, deputado Hélio de Souza, parecer pelo apensamento ao processo 5376. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o apensamento dessa matéria ao processo 5376, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado o apensamento. Processo 4828, deputado Chico KGL, da denominação ao próprio público que especifica a Escola Estadual Eurico Veloso do Carmo ao imóvel que especifica. Relator, deputado Hélio de Souza, parecer é pela diligência, certamente está faltando documentos. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovada a diligência. 5101, deputado Vinícius Cirqueira, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Instituto Gigantes da Fé, sede no município de Goiânia. Relator, deputado Hélio de Souza, parecer também pela diligência, certamente na falta de documentação. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 5240, deputado Henrique Arantes, declara de utilidade pública a entidade que especifica Instituto Júlio Pina de Assistência, Saúde e Promoção Social, sede no município de Senador Canedo. Relator, deputado Vinícius Cirqueira, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada, em vista ao deputado Humberto Teófilo, no processo 5240. Processo 4443, deputada Leda Borges, dispõe sobre a implantação de plataforma virtual que disponibilize conteúdo cultural gratuito a outras providências. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. 4450, deputada Leda Borges, estabelece prazo para a realização de cirurgia plástica reparadora nas mulheres vítimas de violência doméstica no estado de Goiás. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. 5044, deputada Leda Borges, dispõe sobre o programa de proteção a policial civil gestante da outras providências. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 3768, deputado Paulo Trabalho, altera a lei 9785, de 7 de outubro de 85, que regula a prestação no estado de Goiás dos serviços de assistência judiciária e defensoria dativa e outras providências. Carlos Cabral, o parecer é favorável, está em discussão.
Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com parecer favorável, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 3481, deputado delegado Eduardo Prado, altera a Lei 13.453, 16 de abril de 99, que autoriza a concessão de crédito outorgado e de redução da base de cálculo do ICMS e da outras providências. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer é favorável, está em discussão, vistas ao deputado Bruno Peixoto, do 3481. 2285, deputado Paulo Trabalho, altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer pela diligência. Aprovada a diligência. Parecer conclusivo, deputado Carlos Cabral, é favorável à matéria. Está em discussão, vistas ao deputado Bruno Peixoto. Processo 5064, vistas também. Vistas a delegada Adriana Corse, do processo 2285. Vistas ao Hamilton Filho, do 3481 também. Senhor presidente, só para recapitulando, o 3768, somente para mim o pedido de vistas. Sim. O 3481, delegada Adriana Corse. Então, eu abro mão do pedido de vistas do 3481, deixo com a delegada Adriana Corse e, caso ela tenha alguma emenda a ser feita, eu peço vista a posteriori. Sim, e o 3481 também pediu vista deputado Hamilton Filho. E o 2285, vista ao deputado Bruno Peixoto. 5064, deputado Bruno Peixoto, autoriza a municipalização do trecho rodoviário que especifica. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer pela diligência. Está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a diligência. 5135, deputado Paulo Trabalho, altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer pela diligência. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovada a diligência. Processo 4305, deputado Bruno Peixoto, institui o uso obrigatório da bandeira do Brasil nos uniformes das escolas públicas do Estado de Goiás. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer é pela diligência. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovada. Diligência. 4008, delegado Eduardo Prado, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Cristo para Todos, município de Goiânia. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer pela diligência. Aprovada a diligência, parecer conclusivo do Álvaro Guimarães, é favorável à aprovação da matéria. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordaram com a diligência, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Os processos a seguir são com pareceres contrários. Processo 4376, delegada Adriana Corse, dispõe sobre a suspensão do cumprimento de medidas judiciais, extrajudicial ou administrativas que resultem em despejo, desocupações ou remoção forçadas na hipótese de enquanto vigorar o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto 501 de 25 de março de 2020, em razão dos impactos da pandemia causada pelo agente coronavírus Covid-19. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer contrário à matéria. Está em discussão. Encerrada. Vossa Excelência, deputada Adriana, quer discutir a matéria? Projeto de cunho humanitário, para o qual eu gostaria de pedir o apoio aqui dos colegas. Infelizmente, existem situações em que há ocupações de terrenos, de lotes, de fazendas, enfim, né? Geralmente por famílias, muitas vezes mulheres e crianças. Essas pessoas sendo despejadas no momento de pandemia são jogadas
em uma escola, em um ginásio, muitas vezes em total insegurança para suas vidas. Então, no sentido de evitar que essas pessoas sejam contaminadas, contaminando assim também outras pessoas no nosso estado, e por uma questão humanitária, é que nós solicitamos que despejos sejam suspensos, que haja negociações, que haja outras formas de resolver. Nós sabemos que existem, eu mesma já fiz isso como delegada, servindo ao nosso estado de Goiás várias vezes, negociando situações de ocupação. É plenamente possível resolver de forma pacífica, sem despejo. Por isso eu peço aqui que o parecer contrário, que nós possamos votar contra o parecer contrário, uma vez que se trata de algo humanitário. Não é possível que numa pandemia, onde nós, deputados, estamos votando para a nossa Assembleia não funcionar, que a gente coloque pessoas despejadas de casas, sejam barracos, sejam ocupações precárias, mas são a casa que elas têm naquele momento, nesse momento de pandemia. Então, é uma questão de humanidade. Não podemos ter despejos em época de pandemia. Esse projeto já foi votado e aprovado em outros estados. Fizemos requerimento nesse sentido para as prefeituras, inclusive de Goiânia, onde estava havendo uma situação de despejo que foi suspensa, graças a Deus, parabéns ao prefeito que suspendeu o despejo. Sentimento de humanidade certamente que tocou o coração do ex-prefeito Iris Rezende, e nós queremos que assim se continue, não havendo despejos em época de pandemia, gente. Isso é desumano e cruel. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputada Adriana. Eu concedo vistas a essa matéria ao deputado Wilde Cambão. Processo 4763, deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre cargos dos quadros do pessoal da Diretoria-Geral da Polícia Civil e da Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Secretaria do Estado de Segurança Pública. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer contrário à matéria. Está em discussão. Vista ao Wilde Cambão. Deputado Hamilton está pedindo vista do processo 7769. É o que vai agora. Vistas desse processo do Bruno Tales. É isso? Ok, então. Vista ao deputado Tales Barreto. Processo 7769, deputado Virmontes Cruvinel, acrescenta dispositivo à Lei 18.969, de 22 de julho de 2015, que aprova o Plano Estadual de Educação. Relatora, deputada Leda, parecer pela diligência. Parecer conclusivo da deputada Leda é contrária à matéria. Está em discussão, vista ao deputado Hamilton Filho. Processo 2450, deputada Leda Borges, dispõe sobre a manutenção das bolsas de estudo aos alunos da rede privada de ensino superior e pós-graduação durante o plano de contingência do Estado de Goiás para a infecção humana pelo novo coronavírus Covid-19. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer contrário à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Deputada Leda Borges, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, boa tarde, membros desta comissão, deputada Adriana. Eu gostaria apenas de saber qual foi o argumento do deputado para dar um parecer contrário a esse projeto tão importante. Eu concedo vistas ao Humberto Teófilo, ok? Então, e depois encaminho o relatório do deputado Carlos Cabral, a deputada Leda Borges, para que ela tome ciência, então, dos argumentos, né, que levaram o deputado Carlos a rejeitar a matéria. Processo 3700, deputado doutor Antônio, proíbe o uso de dados pessoais, dados sensíveis e meta dos usuários de plataformas virtuais de ensino à distância para fins de exploração comercial. Álvaro Guimarães, parecer contrário à matéria, está em discussão. Vista ao Wilde Cambão, do processo 3700, de autoria do deputado doutor Antônio. 3810, deputado Paulo Trabalho, dispõe sobre normas de funcionamento dos zoológicos e aquários no estado de Goiás. Álvaro Guimarães, parecer contrário à matéria, está em discussão.
vistas a Virmontes Cruvinel, vista a Adriana Corsi. (2909), deputado Coronel Adailton, dispõe sobre medidas contra acidentes em condomínios residenciais horizontais e verticais no âmbito do estado de Goiás, na forma que especifica. Relator, deputado Henrique Arantes, parecer contrário à matéria, está em discussão. Vista a Adriana Corsi. Processo 3959, deputado Júlio Pina, institui a implantação de centros regionais de atenção e assistência exclusiva aos profissionais de saúde suspeitos de contágio e infectados pelo Covid-19. Hélio de Souza, parecer contrário à matéria, está em discussão. Encerrado. Vistas a quem? Não, ok. Para discutir a matéria, deputado Hélio de Souza. Deputados, ao longo dos anos que eu tive a oportunidade de trabalhar aí na CCJ, eu sempre acompanhei no meus relatórios o pensamento da Procuradoria da Casa. Então, essa matéria, deputado Júlio Pina, ela tem uma relevância muito importante, porque criaria centros regionais para atendimento de profissionais de saúde que estão combatendo o Covid, com facilidade de exame diagnóstico, tomógrafo e raio-x. Entendo a relevância da proposta do deputado, mas o entendimento da Procuradoria e o meu entendimento também é que é uma matéria considerada privativa do governador, que é de criar ou extinguir órgão da administração pública, e no caso estaria criando centros regionais. Portanto, dentro do pensamento da legalidade, da inconstitucionalidade que essa matéria tem, é que nós demos um parecer contrário. Daí a nossa manifestação, então, pela rejeição, por considerar inconstitucional, por ser privativo do governador, então, a criação de órgãos na administração pública. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, encerrada em votação. Deputados concordarem com o parecer, deputado Hélio de Souza, contrário à matéria, permaneçam como estão. Os contrários manifestem, então, aprovado o parecer contrário. Processo 4826, de autoria do deputado Virmontes Cruvinel, institui a política estadual de redução de mortes e acidentes no trânsito no estado de Goiás. Relator, deputado Hélio de Souza, parecer contrário, está em discussão. Para discutir a matéria, deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, a matéria do deputado Virmontes Cruvinel é uma matéria interessante, mas, ao mesmo tempo, o pensamento da Procuradoria é que ela é inconstitucional por considerar que só o governo federal, só é privativo da União legislar sobre trânsito e transporte. Portanto, é o caso dessa matéria. E também a legislação federal já tem algo que contempla praticamente aquilo que essa matéria tentaria contemplar, que é diminuir as vítimas aí dos acidentes de trânsito. Portanto, segundo o entendimento, por ser uma matéria de competência da União, por legislar sobre trânsito, que nós manifestamos de uma maneira pela rejeição. Este é o pensamento da inconstitucionalidade que eu quero manifestar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Hélio. Continua em discussão, encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com o parecer contrário. Virmontes Cruvinel, Vossa Excelência. A Hamilton pediu vistas aí, por exemplo, no chat. E até para que a gente possa fazer aí uma discussão mais ampla, o projeto trata de segurança no trânsito, né? O projeto é de competência concorrente, não é exclusiva da União, como o deputado Hélio disse, não. Então vamos levantar esse debate com mais propriedade aí. O deputado Hamilton, que é um jurista, né, pediu vista aí para a gente discutir isso em conjunto. Ok, então, concedo vistas do 4826 ao deputado Hamilton Filho. O processo 4801, de autoria do deputado Vinícius Cerqueira, está sendo retirado de pauta a pedido do autor. Processo 3559, deputado Henrique Arantes, proíbe a instalação obrigatória de câmeras, filmagens ou qualquer outro equipamento similar de forma individual nas forças de segurança do Estado. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer contrário à matéria, está em discussão.
Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o parecer contrário, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado o parecer contrário. Processo 4387, deputada Leda Borges, estabelece a inclusão da língua brasileira de sinais Libras nas transmissões dos telejornais locais das emissoras televisivas. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer contrário, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a rejeição, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado o parecer contrário. 5099, deputado Bruno Peixoto, altera a lei 19962 de 3 de janeiro de 2018, que introduz alterações na estrutura da Secretaria de Estado de Segurança Pública, dispõe sobre a administração penitenciária e dá outras providências. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer é contrário à matéria, está em discussão. Encerrada em votação, vistas a Wilde Cambão, dos 5099. Processo 5218. Vistas ao Virmondes. Virmondes, qual é o processo que Vossa Excelência está solicitando vistas? Esse que foi relatado pelo deputado Álvaro, salvo engano, e do deputado Bruno, da Segurança Pública. Ok, então, 5099, vistas também ao deputado Virmondes Cruvinel. Processo 5218, deputado Thales Barreto, dispõe sobre a instalação obrigatória de placas advertindo o risco de choque elétrico na iluminação natalina no âmbito do estado de Goiás. Relator, deputado Hélio de Souza, parecer contrário à matéria, está em discussão. Encerrada, em votação. Para discutir a matéria, deputado Hélio de Souza, do 5218. Senhor presidente, a matéria do nobre deputado Thales Barreto, ela é interessante e que fala na instalação obrigatória de placas advertindo o risco de choque elétrico na iluminação natalina no âmbito do estado de Goiás. Eu entendo a importância, mas a análise que foi feita jurídica é que essa matéria seria uma matéria de interesse local e, sendo de interesse local, seria competência da Câmara de Vereadores e, portanto, nessa interpretação ela seria inconstitucional. Daí o nosso parecer contrário a essa matéria. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados, para encaminhamento de voto, deputado Thales Barreto. Doutor Hélio, aí está cheio de votação contrária, né? As matérias dos parlamentares, ele está craque. Apesar que concordo em algumas situações postas por ele, mas essa casa tem que talvez tomar medidas importantes. Uma referência estadual, ela facilitaria para que os municípios pudessem também tomar esse tipo de providência. Esse pedido veio até porque nós tivemos alguns incidentes com vítimas fatais em virtude de iluminações mal feitas, de não de colocação de placas. Isso aconteceu, por exemplo, em Caldas Novas, aconteceu em outras cidades. Eu acho que se nós tivéssemos, ou se nós tivermos uma lei estadual que possa dar até uma orientação para que os municípios que gostam dessa data tão importante para todos nós, que é o Natal, que é o investimento de várias prefeituras em relação às festas natalinas, ao enfeite das cidades, a gente poderia, através desse projeto, motivar os municípios para que os mesmos pudessem ter as suas leis municipais reavalidando a nossa lei. Nós não temos impacto financeiro, não tem nada que contraria o próprio governo, então eu acho que é uma matéria que poderia ser melhor avaliada a partir do momento que nós tivéssemos uma lei estadual dando referência para os municípios. Obrigado, presidente. Concedo vistas a essa matéria ao deputado Wilde Cambão, do 5218. 5133, deputada Leda Borges, dispõe sobre a adoção de medidas pelas empresas de segurança privada para evitar que ocorra um abuso de poder e a prática de atos de violência por parte dos seus funcionários. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer contrário à matéria, está em discussão. Com a palavra, a deputada Leda Borges. Senhor presidente, nobres pares desta comissão,
Esse projeto ele veio numa necessidade ou uma vontade da população que se manifestou acerca daquela morte de um cidadão por 2 seguranças privados em um supermercado. A voz da comunidade é uma voz que ecoa nesta Casa de Leis, né? Então, eu gostaria de solicitar ao meu colega que, se porventura pudesse, ao meu colega Humberto Teófilo, pedisse vista nessa matéria diante da importância que ela tem para a sociedade brasileira. Porque nós vivemos a misoginia, senhor presidente, nós vivemos a questão dos preconceitos, de ser negro, de estar de chinelo ou de estar de bermuda. Esse país é um país dos preconceitos e nós precisamos dar um basta nisso. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Leda. Concedo vistas à delegada Adriana Corsi e a Humberto Teófilo, do processo 5133. Então, vista a Adriana, vista ao Humberto. 4976, deputado Bruno Peixoto, altera a lei 18.464, 13 de maio de 2014, que dispõe sobre o plano de cargos e remuneração dos servidores efetivos da Secretaria de Estado de Saúde, da outras providências. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer contrário à matéria, está em discussão, vistas ao Wilde Cambão. 5163, deputado Charles Bento, dispõe sobre a gratuidade na expedição da segunda via do passe livre, cartão fácil, cartão integração e do cartão Metrobus, quando emitido em razão de roubo, furto ou cartão com vista de tecnologia e da outras providências. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer contrário à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com o parecer contrário, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado o parecer contrário. Bem, antes de encerrar aqui a comissão, eu quero, em nome da comissão, deputados e deputadas, render as nossas homenagens, os sentimentos à família da técnica de enfermagem Tami Ferreira. Esta jovem, aqui no Jornal Popular, não traz a idade, mas pela foto, uma moça que tem no máximo 30 anos, grávida de 7 meses, trabalhava no hospital de Queimaduras, veio a falecer, e ela e a criança também. Então, é mais um profissional de saúde, né, na linha de frente desse combate, dessa guerra contra esse vírus que veio a falecer aqui no estado de Goiás. Nós já perdemos aqui médicos, enfermeiras, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Hoje, lamentavelmente, nós perdemos esta jovem técnica de enfermagem. Somada a ela, nós estamos aqui fazendo a nossa homenagem a todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate ao Covid-19 e os sentimentos a essas mais de 8 mil famílias aqui no estado de Goiás e quase 250 mil famílias espalhadas pelo Brasil que já perderam entes queridos. Realmente é uma situação desagradável, preocupante, né? A gente fica recebendo aqui, deputado Tales, telefonema de empresários, de donos de escola, de estabelecimentos, perguntando se vai ter ou não lockdown aqui no estado de Goiás, mas o certo é que o momento é de extrema gravidade. A gente já vê aqui hospitais sem leitos de UTI. A informação que nós temos, infelizmente, é que essa nova cepa do vírus chega a ser 10 vezes mais contagiosa, o que leva a um acúmulo de internações. Então a situação é difícil e nós nos somamos então às dores dessas famílias que infelizmente foram vencidas aí pelo Covid-19. Vossa Excelência, deputado Tales. Dentro dessa linha de raciocínio, hoje nós vimos uma entrevista do primeiro prefeito da Lockdown, que é o prefeito Itapaci, prefeito Mário Macaco, prefeito que eu tenho muito carinho, muita aproximação,
E a própria Jaime Câmara, que estava lá fazendo a gravação, faleceu mais um morador de Itapaci de Covid por falta de UTI. Amanhã, todos os municípios praticamente do Vale de São Patrício, grande parte deles, vão assinar praticamente na mesma hora o lockdown, seja Ceres, seja Rialma, Santa Isabel, Rianápolis, Rubiataba, Nova Glória, Ipiranga e até Urapuru, com Crixás, Santa Terezinha. Então, a situação do Vale de São Patrício hoje é uma situação muito difícil. Aqui nós temos alguns representantes, como o doutor Hélio, situação de calamidade mesmo, não tem UTI. Na verdade, domingo à noite, nós tivemos uma crise imensa dentro do hospital municipal, liguei para o secretário de saúde, liguei para o menino que fica cuidando das nossas emendas, sempre todo atencioso, mas infelizmente não tem UTI. O problema é muito sério. Se hoje nós estamos em estado de calamidade lá, infelizmente por falta de UTIs, e o governo também tem que tomar as providências o mais rápido possível, porque esse ano os prefeitos não receberam nada de Covid em relação ao governo federal. O governo federal, nesse ano, não passou nada, não houve nenhum tipo de repasse aos municípios. E está muito difícil, não só a manutenção dos hospitais, que estão ficando caríssimos. No estado, por exemplo, Itapaci, deputado Humberto, repassou 60 mil e está custando 1,5 milhão. Tem 30 pacientes internados, vários que Ceres não está recebendo, Goianésia não está recebendo. Então, a situação é muito triste e hoje mais um paciente morreu por falta de UTI na cidade de Itapaci. Obrigado, presidente. Questão de ordem, deputado Bruno Peixoto. Quero aqui colaborar com a fala de Vossa Excelência, deputado Humberto, de igual modo, deputado Thales Barreto. Tive a oportunidade de maneira remota, conversar com os prefeitos e participar da reunião ali do Vale de São Patrício 1, Vale de São Patrício 2. O Thales está correto em sua fala, nós estamos vivenciando um momento de calamidade, o governo federal não fez nenhum repasse esse ano, muitos prefeitos, principalmente aqueles que, perderam a eleição, utilizaram todo o recurso destinado ao combate do avanço ao Covid, mas quero aqui sugerir a todos os pares, e também falei hoje pela manhã com o nosso governador, deputado Humberto, Wilde Cambão, doutor Antônio, conversei com o governador sobre a possibilidade de liberar as emendas impositivas para custeio saúde nesse momento de pandemia. Conversei com a secretária de Economia, ela já está agilizando todos os atos para que se tivermos o recurso, disponibilizar. É uma maneira, deputado Thales, que encontramos de socorrer os municípios de uma maneira ágil. Inclusive foi uma sugestão do prefeito de Piranhas, do Oeste, que também não está diferente. Os prefeitos do Oeste goiano também fizeram uma reunião na tarde de ontem, tive a oportunidade de participar, caso semelhante ao do Vale de São Patrício 1 e do Vale de São Patrício 2. Temos que nos unir, repito, temos que nos unir. Está na hora de unirmos situação e oposição e ajudarmos a população do nosso estado. Estamos num momento crítico, deputado Humberto. Vossa Excelência está coberto de razão. Questão de ordem. Deputado Thales Barreto. Muitos, deputado Bruno, não colocaram, nós mesmos parlamentares sempre gostamos de colocar alguns benefícios, que seja na saúde, eu mesmo praticamente coloquei tudo, mas com vans, com equipamentos hospitalares, com medicamentos, com tudo que for necessário. Poderia mudar as emendas que nós colocamos na saúde para despesa, para custeio, porque se puder mudar, aí sim é interessante. Agora, eu tenho convicção que grande parte dos parlamentares aqui não colocaram algum bem que possa ficar na marca nossa, porque quando você põe no custeio, praticamente o prefeito, a gente não tem uma exposição como parlamentar do benefício que está sendo colocado dentro do município. Agora, se puder mudar essas emendas que nós colocamos para outras situações da saúde, aí também eu acho que seria interessante, que eu gostaria de mudar até nesse momento de crise. Deputado Thales, a informação que tenho é que pode sim mudar, há inclusive essa indicação do próprio secretário, e você pode mudar o município
também, né? E só não pode mudar o valor, mas pode mudar, o município pode pegar, por exemplo, da ambulância e colocar em custeio ou vice-versa, ok? Deputado Wilde Cambão. Só para reforçar esse debate, presidente Bruno, líder do governo, uma grande preocupação que eu tenho é a região do entorno. Tenho recebido inúmeras ligações de prefeitos, comerciantes, a questão do lockdown que pode acontecer no entorno. A preocupação é o entorno, região conurbada, Brasília. Como você vai fechar o entorno se você não tem uma conversa com Brasília? É preciso que haja um diálogo, uma comissão dos prefeitos, deputados, governador do estado de Goiás, governador de Brasília, porque a gente possa discutir a região do entorno como um todo. Fecha o entorno, Brasília está aberto. Então, Brasília é, talvez, a grande causa da contaminação do entorno, né? Porque região que você sai, quantos mil pessoas a trabalhar em Brasília todos os dias? O comércio, a região do entorno está em lockdown e o Brasília não vai adiantar. É preciso que haja uma conversa, que se faça uma comissão para que possa discutir a região do entorno de Brasília, conjunto com o governo do Distrito Federal. É esse apelo que eu faço ao governador, e eu tenho certeza, pela sua preocupação que ele tem tido, o governador que tem saído na frente na questão da pandemia, mas é preciso que haja uma discussão mais forte com o governo de Brasília em relação ao entorno do Distrito Federal. Deputada Leda, antes da deputada Leda usar a palavra, a gente fica acompanhando aí o noticiário, deputada Leda, deputado Tales, e mais do que nunca a gente se conscientiza do trabalho que nós temos que realizar enquanto parlamentares no Brasil. Deputada Leda, a ajuda emergencial, esse projeto que está para ser colocado mais 3 ou 4 meses, pode variar de R$200 a R$250. A conclusão que se chega com facilidade é o quanto o povo brasileiro, milhões de pessoas, estão literalmente abaixo da linha da miséria, porque são milhões de pessoas que vão buscar um auxílio de R$200 ou R$250, que na verdade, quem é chefe de família sabe que não dá para exatamente nada. Então, deputada Leda, independente de bancada de oposição ou situação, nós, representantes da sociedade, né? Nós que a população nos dá um cheque em branco para representar durante 4 anos, nós temos muito trabalho pela frente, deputada Leda. Com certeza, senhor presidente, e eu quero aproveitar a fala do meu colega que me antecedeu, e eu conversava com o deputado Humberto. Nós estamos cansados de retórica. O povo brasileiro não aguenta mais, e nem o povo goiano. Por que eu digo isso? Ora, as emendas são nossas, não é a favor do governo. E ainda estipula custeio. Esse não é um papel, por gentileza, esse não é um papel do governador. O governador precisa providenciar vacina e recursos, senhor presidente. O povo está morrendo, não adianta leito de UTI, não. Quantos mais são poucos, enquanto não imunizar o povo brasileiro. Os Estados Unidos já chegou num patamar de imunização de queda em casos de 46%. Esse país está levando na brincadeira. Esse presidente, apoiado pelo governador Caiado, está levando na brincadeira. O entorno de Brasília é levado na brincadeira, porque o Caiado e o governador de Brasília, Ibanez Rocha, que é a mesma coisa, ser presidente do Brasil. E não se entendem, não conversam, não estabelecem um plano de ação único, que é o que eu cobrei desde o início dessa pandemia. Porque não sentam para discutir a região integrada do Distrito Federal. Porque cada um quer tentar aparecer mais que o outro. É essa.
Mais 30 segundos a deputada Leda. Desde que a pandemia iniciou, que eu solicitei que o governador Caiado sentasse com o governador Ibanez Rocha. Não sentam. E o governador fica fazendo teleconferência, ótimo, mas nós precisamos de dinheiro, de recurso para as cidades, não só de lockdown, nem só de fechamento. Precisamos vacinar o povo. E isso é que eu acho que é o maior agravante deste país e que está a maioria levando nessa. Obrigado, deputada Leda. Questão de ordem, a última para a gente encerrar, estamos no limite do tempo. Deputado Bruno Peixoto. Deputada Leda, prestei bastante atenção no pronunciamento. Todos nós, goianos, brasileiros, queremos a vacina. O programa de imunização é do governo federal. Governo federal. Mas se a senhora, deputada Leda, tiver um contato de alguém que produz a vacina, já aprovada pela Anvisa, e que entregue amanhã, tenho certeza que o governo federal compraria. Porque o que eu percebo é a entrega das vacinas, deputada Leda. Não estou aqui fazendo defesa ao governo federal, não. Eu estou aqui dizendo que precisamos nos unir e não apontar culpados. O governo federal criou um programa nacional de imunização. Temos que cobrar do governo federal a imunização. A questão das emendas impositivas foi sugestão minha, não do governador. Eu apenas reportei a ele, já solicitei e enviei um ofício hoje à Secretaria de Economia Cristiane Schmidt, transformando 2 emendas impositivas, que eram uma ambulância e uma van, para custeio, porque hoje esses municípios, no meu entender, de igual modo o pensamento do deputado Tales, estão necessitando mais de recursos para custeio do que uma ambulância ou uma van. Foi uma opção pessoal, não foi do governador. O único pedido que fiz, que desse prioridade para a liberação das emendas de custeio nesse momento da pandemia, e o governador disse que vai analisar a disponibilidade de recurso em caixa. Nós assumimos, deputada Leda, um governo esse que Vossa Excelência representou, que fez parte, um governo quebrado, com déficit, com folhas atrasadas. Se não fosse isso, nós teríamos de dinheiro para mandar para os municípios hoje. Primeiro, deputado Charles, depois, para encerrar, deputada Leda. Charles Bento. Falando sobre o que a deputada Leda falou, se o problema fosse Goiás, ou de Brasília, ou do Rio de Janeiro, tudo bem, mas o problema não é só desses estados, e nem só do Brasil, isso é problema mundial. Deputada, você acha mesmo que o governador não gostaria de poder trazer essas vacinas para que todos os goianos pudessem tomar? Então, não é uma questão que tem que ficar colocando culpa em A ou B. Eu tenho certeza que o governador, o que ele puder fazer para que todos os goianos tomem a vacina o mais rápido possível, isso ele vai fazer. Então, eu acho que, nessa hora, nós temos que esquecer ser oposição ou situação e ir pelo lado da razão, deputada. Questão de ordem, presidente. Deputada Leda Borges. Presidente, nobres pares, ouvi atentamente o colega Bruno, que é líder do governo, e o senhor, deputado Charles. O problema é que quando eu venho à tribuna ou ao microfone, vocês me olham como oposição. É diferente. E nem prestam atenção, às vezes, no que eu falo. Plano de imunização não significa compra de vacina. Primeiro ponto. O Brasil negou a vacinação. O Brasil negou a vacinação desde o seu início. Negou a pandemia desde o seu início. E demorou a tomar as medidas que até hoje não toma. Porque o próprio presidente, em 3 dias, fez 3 atos de aglomeração com ninguém com máscara e nem distanciamento. O problema é que vocês me olham e falam de governo passado, do qual a maioria dos senhores participou. A maioria. Quando eu venho aqui, eu falo em termos técnicos, eu não falo em termos
E creio que se o governo de Goiás tivesse ido a São Paulo, no Instituto, e conveniado, já teria chegado vacinas a mais aqui, como chegou no estado de São Paulo. Não é verdade. Plano de imunização não é compra de vacina. E eu não conheço nenhum laboratório. Eu sei o que eu leio, o que eu pesquiso. Que prefeitos de cidades do rincão deste país, como a prefeita de Nova Russas, um município pobre, um município no interior do Ceará, a prefeita providenciou a compra de vacinas. Portanto, não é com emenda. Ótimo essa ideia do deputado Bruno, ótima ideia. Agora, não é aí que se desenvolve essa política de... Senhores, eu vou pedir a compreensão aqui do Thales e outros que estão pedindo questão de ordem, mas já ultrapassamos 2 minutos. Eu vou encerrar a presente sessão, vamos zerar o painel, pedir que todos registrem a presença e aí teremos tempo de debate na sessão ordinária. Está encerrada a presente sessão.